capítulo 10, verso 38, nós encontramos a seguinte afirmação da palavra do Senhor: o justo viverá da fé. Vamos lá? Alguém pode repetir comigo isso aí? Diga: o justo viverá da fé. Outra versão diz: o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Diga: eu vivo pela fé. Amém? Quantos creem verdadeiramente que Deus existe? Pergunta eu fazer isso aqui na igreja, né? Mas isso aqui tem um valor muito importante. Quantos creem que Deus existe? Diga: glória a Deus. Glória a Deus. Então temos a mesma fé que o diabo. Sabia disso? Se nós ficarmos simplesmente no fato de acreditarmos na existência de Deus, Satanás também crê. Temos a mesma fé que Satanás. Mas Satanás tem fé, pastor? Ele crê ou não crê que Deus existe? Afinal de contas, ele é criatura, ele foi criado por Deus. A Bíblia diz que antes de sua queda, qual era a posição dele? Querubim? Ungido. Estava onde? Na posição mais elevada, estava lá diante e assistindo a Deus, né? No seu trono, Deus no seu trono, ele assistindo a Deus ali. Então, crer na existência de Deus é uma fé comum, inclusive até ao diabo. Ele crê na existência de Deus. Mas Deus, quando quer que exerçamos fé, irmãos, Ele quer que exerçamos fé além da crença, no acreditar na sua existência. Quantos creem aqui que Deus é todo poderoso? Diga: glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que o diabo também crê. O diabo sabe e ele crê que Deus é todo poderoso. A Bíblia fala que na época em que os filhos, apareciam na presença do Senhor, Satanás compareceu diante dele, e a forma como Satanás comparece diante de Deus, isso é narrado no primeiro capítulo do livro de Jó, mostra claramente Satanás reconhecendo o poderio de Deus. Então, crer que Deus é todo poderoso é uma fé comum. Se você quer desenvolver a sua fé, eu quero que você entenda que Deus quer que você vá além de acreditar que Ele é todo poderoso. Por isso eu gostaria de ler o restante do versículo, que diz assim: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Quando eu vejo esse versículo me falar que Deus sente prazer, sente alegria, isso mostra a parte da personalidade de Deus sentir e desejar esta alegria em seu coração. Esse versículo fala assim: o justo vai viver a fé. Por quê, queridos? Porque a fé traz alegria, traz prazer ao coração de Deus, quando aqueles que dizem ter fé exercem essa fé e vivem pela fé. Viver pela fé, viver exercendo esta fé, acreditar na existência de Deus ou no poder de Deus, ela é importante, mas Deus quer ver esta fé, esta crença que nós temos em exercício.
a fé que vai ser colocada em prática. E Deus está nesta noite desejoso de tocar em seu coração. Deus espera, Deus deseja, Ele sonha em tocar o seu coração para desafiar você a exercer a fé e viver pela fé e andar pela fé e estar motivado pela fé, pois isso dá prazer ao coração de Deus. Da mesma forma, irmãos, o contrário disso leva algo diferente de alegria ao coração de Deus. Não ter prazer é a mesma coisa que não estar feliz, não sentir alegria. Então, quando nós, eu e você, exercemos fé, provocamos o que no coração de Deus? Diga alegria. Alegria. Diga alegria. Alegria. Então, provocando alegria no coração daquele que a gente crê que existe, que é todo poderoso, certamente vai se cumprir o que a palavra do Senhor diz. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja teu coração. Então você gostaria de ver um milagre na sua vida hoje à noite? Se você deseja, se você sonha, se você precisa de um milagre na sua vida, entenda que é necessário para que aquele que é todo poderoso, aquele que existe, realizar um milagre, fazer um milagre na sua vida, é necessário provocar no coração de Deus a alegria. Não ter prazer é o que muitas vezes estamos dando a Deus. Queremos um milagre, queremos a bênção, queremos que Ele cuide de nós, queremos que Ele nos ajude, mas o que oferecemos para Ele é exatamente o contrário da alegria, é a tristeza. A tristeza. Há um versículo bíblico que vem à memória agora, que diz assim: porventura haverá fé na terra quando Ele voltar? Quando o Senhor voltar, encontrará fé na terra, encontrará fé aqui, encontrará fé em mim, encontrará fé em você. Interessante que depois, no capítulo 11, nós encontramos uma descrição aqui de muitas pessoas que alegraram o coração de Deus. Verso 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, diga prova. A convicção das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu tenho convicção de que ela vai vir e que ela já está pronta, preparada para a minha vida, porque eu creio num Deus todo poderoso e eu creio na existência dele. E não somente isso, mas exercito a minha fé para provocar no coração de Deus prazer, alegria. Contudo, queridos irmãos, em muitos casos, estamos, ao invés de provocar a alegria no coração de Deus, estamos provocando aquilo que ele diz aqui, não ter prazer. Portanto, nós provocamos uma tristeza no coração de Deus. E aqui está falando sobre recuar. Alguém sabe o que é recuar? Sabe, né? Fácil. É estar indo para frente e de repente e começar. O que é isso? É verdade, queridos. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que nós chegamos e vamos em busca de Deus porque desejamos que Deus faça e realize um milagre em nossas vidas, não é verdade? Às vezes estamos passando por vários problemas emocionais, financeiros, problemas com relacionamentos, problemas com dificuldades na saúde. Buscamos no Senhor e vamos pela fé em busca de um milagre na nossa vida. E queremos aquilo, desejamos aquilo. Às vezes não é um problema, ou como foi o caso de muitos aqui,
que não tinha problemas financeiros, não estava com problemas de saúde, não tinha nenhum problema de relacionamento. Meio difícil isso não acontecer, né? Mas algumas pessoas podem chegar aqui e dizer assim: pastor, esse foi o meu caso, eu não estava com isso, mas eu vim em busca do Senhor. Eu estava em busca do Senhor por causa de um vazio que tinha dentro do meu coração, porque eu não tinha certeza, eu não tinha uma fé que me dava uma firmeza, uma certeza das coisas que podem chegar e vir à minha vida. Eu não tinha certeza do que poderia acontecer com a minha vida. Eu não tinha algo que podia me segurar e dizer assim: o que pode acontecer se o Senhor vier hoje, ou se eu partir para a eternidade. Esta coisa que estava dentro do meu coração me deixava em angústia. Então eu fui em busca de algo que preenchesse esse vazio, e eu encontrei isso em Cristo Jesus. Entreguei a minha vida a Cristo Jesus, porque encontrei na palavra a afirmação de que aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Encontrei na palavra, encontrei uma ministração da palavra no meu coração, de que se eu entregasse a minha vida ao Senhor Jesus, Ele cuidaria de mim e me daria a segurança e a paz em meu coração. E eu encontrei isso. Pode ter sido a questão de muitos aqui. Eu achei aquele que preencheu esse vazio, eu entreguei a minha vida. Mas, tanto para um como para outro, nós encontramos uma questão de caminhar. Aqui a palavra de Deus diz: o justo viverá. Essa palavra diz que não é ele teve no momento e pronto, mas que vai haver um caminhar, um andar pela fé. Por isso eu entendo quando Deus diz assim: mas se ele retroceder. Então, quando fala em retroceder, me leva a entender que Deus está falando de um caminhar aqui. O justo vai caminhar, andar pela fé. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, se você entende que Jesus lhe salvou, que o Senhor lhe chamou e que você entregou a sua vida para Ele, para você andar, caminhar pela fé, isso significa que todo dia você tem que desenvolver essa sua fé. Por quê, pastor? Porque há um perigo do retroceder. Há um perigo, irmão, da gente chegar no momento e aí começar a dizer: será que é isso mesmo? E aí começar a retroceder. Eu estou falando isso porque sei, posso dizer por experiência própria, na época em que me converti, na época que entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu estava apaixonado por Ele, eu estava apaixonado pelo aquilo que Ele fez na minha vida, mas chegou um momento, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade, entreguei a minha vida ao Senhor, eu era apaixonado, acreditava no poder dEle, no milagre, acreditava que Deus podia fazer muitas coisas, mas no meu caminhar eu tive problemas, e percebo hoje que algumas vezes deixei o coração do meu Senhor triste, porque eu retrocedi. Porque com 17 anos de idade, eu estava vivendo uma crise espiritual, uma crise. Estava pensando em simplesmente abandonar tudo, abandonar a igreja, abandonar as coisas, seguir minha vida normal, como eu imaginava naquela época. Eu quero seguir a minha vida normal. Esse negócio de igreja, esse negócio de crer, eu quero aproveitar a minha vida, achando que eu estava perdendo as coisas ao invés de ganhar. E então eu comecei a ir pouco à igreja, comecei a não estar mais envolvido com as coisas de Deus. Eu comecei a permitir que algumas coisas chegassem ao meu coração, algumas informações: não é bem assim, não é desta forma. No início era, mas aí veio aqueles que também estavam retrocedendo na fé, que começaram a dizer: não é bem assim não, sabe, isso é aquele fogo de início, todo mundo tem aquele fogo de início, mas aqui a gente vai vendo a realidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas somos chamados muitas vezes a ver uma realidade que não é uma realidade que nos leva à fé, mas
mas uma realidade que nos leva exatamente a fugir, a retroceder. Está vendo, irmão? Está vendo o que está acontecendo, irmão? Olha lá! Viu o que aconteceu com aquele pastor? Viu o que aconteceu com aquela igreja? Essa não é a realidade, irmãos? Sim, faça uma análise da sua vida. Veja o que acontece, que muitas vezes o que nos faz retroceder é exatamente pararmos de olhar para a grandeza de Deus, o poder de Deus, o realizar de Deus na nossa vida, para olhar para aquilo que Satanás tem feito no nosso meio. E aí Satanás começa a chamar a atenção. Olha o que aconteceu com fulano, olha, você está indo por esse caminho, olha o que aconteceu com fulano. Como se a desgraça que acontece na vida de uma pessoa tem que acontecer na vida de todos. Raramente a gente vê assim, olha, você viu fulano? Fulano retrocedeu, não faça isso como ele, não. Continue na fé, meu irmão. Continue na fé. Raramente a gente escuta uma palavra de, meu irmão, continue crendo. Pelo contrário, está vendo? Ó, fulano não foi para a igreja, olha agora onde fulano está, não sei o que e tal. Isso é normal. Acontece, o início é todo assim, fica, aí depois começa. Irmãos, em nome de Jesus, nós não vamos dar prazer ao coração de Deus. Se ao invés de olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa, por favor, autor e consumador da nossa, quem é? Jesus. Diga Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga Jesus. Jesus. Eu preciso olhar para Ele, porque Ele é o autor e Ele é quem consuma aquilo que dá prazer ao coração dele, que é a fé. Precisamos, irmãos, crer. Por isso precisamos desenvolver a nossa fé. Existem duas histórias verdadeiras que aconteceram e que Jesus usou para chamar a atenção dos seus discípulos para aquilo que dava prazer ao coração de Deus. Eu sei que existem muitas histórias verídicas contadas nas Escrituras Sagradas, contadas pelos discípulos nos Evangelhos, contadas, narradas e estão escritas na palavra. São várias histórias, mas eu quero destacar duas que para mim são importantes, porque elas traz a realidade e que pode nos ajudar, irmãos, a não retroceder na fé. O que faz alguém acreditar e depois retroceder? O que faz? Eu vou mostrar para os irmãos uma história, não vou ler, porque eu creio que essa história é bem conhecida, então eu vou só narrar. Mas essa história está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, o verso 31. Esse eu quero ler. Mateus capítulo 14, verso 31. Os irmãos sabem que eu gosto muito de que a igreja participe. Então, irmãos, eu gostaria de vez em quando ouvir glória a Deus, um aleluia, viu, irmão? Eu gostaria de ouvir um Deus, amém? Amém. E se a igreja não participa, fica eu aparecendo aqui que eu estou falando, será que ele está entendendo? Será que o povo está entendendo? Pastor, mas eu sou batista, mas batista crê. Batista tem fé. E eu sou pentecostal. Amém. Eu acredito no fogo de Deus, no poder de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 31. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram dizendo, então estou lendo o verso 33, é o verso 31, logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse, homem de pequena fé, a minha versão diz assim, por que duvidaste? Mas o que estava acontecendo? Vocês conhecem essa história? Era quando Pedro estava no barco
E Jesus tinha ficado em terra e mandado os discípulos para o mar. E de repente Jesus vem andando sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, pensaram que Jesus era o quê? Um fantasma. É por isso que eu falo, se eles fossem pentecostais, eles não sabiam isso, eram batistas. Perdão, irmão. Mas essa é uma realidade. Na hora que fala de milagre, muitos, ao invés de ver o poder de Deus agir, começam a ter medo no coração, com medo de fantasma. O que aconteceu aqui? Estavam ali as ondas calmas, tranquilas, por enquanto, Jesus andando sobre as águas, e o Pedrão dá uma olhada e diz: ei, se é quem? Se é o Senhor, faz o quê? Me manda ter ir com. E Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que ele foi. Como é que pode um cara que estava com medo de fantasma agora colocar os pés nas águas? Eu tenho para mim que Pedro se assustou, ficou com medo, mas sabia e acreditava em que Jesus existia, na existência de Jesus, acreditava no poder de Jesus. Por isso ele disse: se é Jesus, se é o Senhor e não um fantasma, manda ele ter contigo. E quando Jesus disse: Pedro, vem, pela sua voz, ele, acreditando que era Jesus, acreditando no poder de Jesus, ele então é desafiado a exercer a fé. Não é verdade, irmãos? Ele poderia dizer: não posso, Senhor, eu acredito que é o Senhor mesmo, eu não preciso disso não, eu acredito, eu ouvi sua voz, agora eu tenho certeza, é o Senhor mesmo. Ele poderia ter feito isso, não poderia, irmãos? Eu acredito que o Senhor é todo poderoso, Senhor. E Jesus Cristo ali naquele momento viu uma oportunidade de desafiar um crente a exercer fé. Então ele disse: vem. E Pedro aceitou o desafio. Eu não sei se eu aceitaria, mas Pedro aceitou o desafio de exercer a sua fé em um poder sobrenatural e em um Cristo maravilhoso. Então ele põe os pés e começa a andar. A Bíblia diz que ele andou. Jesus andou sobre as águas, Pedro também. Pedro começou a andar. Contudo, exercendo fé, vendo o milagre acontecer, ele permite uma coisa chamada dúvida chegar ao seu coração. E Jesus percebe isso e permite. E vai Pedro andando, e a Bíblia diz que quando ele olha para as ondas, olha para a dificuldade, olha para aquilo que poderia realmente tirar a sua firmeza na fé, ele começa a afundar, e aí ele pede socorro. Socorro! E Jesus estende as suas mãos, levanta, leva para o barco, e aí ali chama os discípulos e dá esta lição. Porque vocês duvidam. E é aqui, queridos, a primeira coisa que a gente tem que lutar para não retroceder na nossa fé é lutar contra as
Queridos, quantos de nós somos até usados por Satanás sem saber, sem perceber, para provocar dúvida no coração de quem crê? Eu sei disso, irmãos, por experiência própria, de quando a gente diz assim: Deus quer que a gente faça isso, Deus quer nos abençoar aqui, e vem alguém e diz assim: acho que não vai dar certo. Tem gente que vive duvidando do poder de Deus, e até aqueles que dizem assim: isso era para o passado, agora não. Ele tem no seu coração dúvidas, e ele, por não ter convicção, por já estar retrocedendo, cheio de dúvidas, começa a lançar no coração dos outros dúvida a respeito se Deus faz ou não faz, se Deus quer ou não quer. E aí a gente percebe quanto que é tão firme as expressões se, como é tão forte as expressões se. Mas nem todos Deus quer curar. São coisas que não devem ser ditas. Essa é uma realidade. A gente sabe que Deus não curou todo mundo, não é verdade? Mas eu pergunto para você chegar para uma pessoa que acredita que Deus pode curar e dizer para ele: mas nem Deus não cura todo mundo. Vai produzir o que no coração dessa pessoa? Dúvida se Deus quer curar ou não. Portanto, irmãos, a gente deveria imaginar se o que está acontecendo no nosso coração não é isso. Se a gente já não está cheio de dúvidas. Mas pastor, eu creio. Sim, Pedro também acreditava. Eu sei que Jesus pode curar. Pedro também acreditava. Eu sei que Jesus pode andar sobre as águas. Pedro também acreditava, a ponto dele colocar o pé na água. Deus quer que a gente vá além disso. Primeiro, Deus quer que nós não tenhamos dúvidas. Deus quer que você não tenha dúvida do que Ele pode fazer na sua vida, do que Ele pode realizar. Nem tampouco Ele deseja que eu e você sejamos instrumentos do diabo para lançar dúvida no coração de quem quer crer. Se você não crê, fica de boca calada. Se você não crer, não lance sobre pessoas dúvidas quanto que Deus pode fazer. Se você tem dúvidas de que Deus quer, ou pode, ou irá fazer um milagre, é melhor você ficar na sua, quietinho, do que você produzir dúvida no coração de alguém. Hoje, Deus quer desafiar até uma igreja genuína, uma igreja que não vá para a situação em que amanhã ela seja uma igreja incrédula. Ah, pastor, mas a gente tem visto aí, por aí, visto os erros, visto não sei o quê. Sim, e isso gerou no teu coração dúvida quanto ao poder de Deus. E é por essa razão que você não desenvolve fé. É por essa razão que você se estagnou, parou e está muitas vezes retrocedendo. Nós precisamos acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente, irmãos. Amém. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode fazer milagres hoje. Eu creio que Ele deseja realizar milagres hoje. Amém. Portanto, eu não gostaria de ouvir de você: se
pastor, se ele quiser. É óbvio, ele não vai fazer algo que não quer. Se for a vontade dele, é óbvio, ele não vai fazer nada que não seja a vontade dele. Agora tem aqueles que ainda dizem assim, se a gente merecer, aí não é óbvio não, aí é falta de fé mesmo. Pedro merecia alguma coisa aqui? O que Pedro merecia? Merecia afundar. Por isso Jesus chegou e pegou a mão dele e disse, não, meu filho, não é por você merecer, não, porque você merece é penha mesmo. Vem pra cá. Porque vocês têm pouca fé e duvidam. Aumente a sua fé, arrancando do seu coração toda a dúvida. Amém ou não, igreja? Amém. E é isso que Deus deseja, arrancar de nós toda a dúvida. Irmãos, a dúvida não nos leva para frente, só nos faz retroceder. Eu vou, mas eu estou com dúvida se vou chegar. O que vai acontecer? Vai fazer igual uma piada que tem, que eu não vou falar da pessoa, mas disse que um certo cidadão veio de um país, do Brasil. E ele era um nadador excelente e disse que vinha a nado. Claro, com a ajuda do pessoal, quando cansava, ele ficava no barco, mas ele queria vir para o Brasil de um país aí, não vou falar que é uma piada, brincadeira, né? Ele vinha nadando. Quando ele chegou, olhou e disse, olha, eu estou vendo o Brasil. Eu estou vendo o Brasil. Olhou e disse, é Rio de Janeiro, porque eu consigo ver daqui. Aquele montezinho lá que tem um Cristo. Que não é um Cristo, é uma imagem. Mas está lá de braço aberto. Estou perto. Aí chegou alguém e disse para ele, mas ainda falta muito para chegar lá e você está cansado. Chegou um outro e disse assim, olha, Rio de Janeiro tem o quê? Qual é a forma que tem Rio de Janeiro? Tem droga, tem bandido, tem o quê? É, tudo isso aí. Aquela fama que o Rio de Janeiro tem, né? E ele começou, aí disse para o rapaz, então eu vou voltar. Eu vou retroceder. Com medo de chegar lá por causa de palavras que desanimaram. Eu sei que a piada ficou sem graça porque eu não contei as pessoas e não preciso. É melhor ficar que ela fique assim mesmo, para depois você não falar que eu estou dando uma piadinha falando mal do pessoal aí, né, no público. Mas isso, irmãos, mostra que muitas vezes esta é uma piada que é a realidade na nossa vida. Parece uma piada na vida de crente. Ele vê Deus fazendo milagres. Ele prega que Deus faz milagre. Mas na hora de pôr o pé nas águas, ele está cheio de dúvidas. Se deve prosseguir ou não. Mateus capítulo 17, verso 20, tem outra coisa que Jesus ensina para desenvolvermos a nossa fé. A primeira que eu falei para os irmãos, se queremos agradar o coração de Deus, precisamos exercer fé, amém? Mas precisamos tirar toda a dúvida do nosso coração. Mateus 17, verso 20. Era uma situação em que os discípulos tentaram expulsar um demônio. No verso 20, verso 19 fala que eles não puderam expulsar os demônios. E eles perguntaram em particular, perguntaram em Jesus em particular, e Jesus responde dizendo assim: é por causa da vossa incredulidade.
Uma outra versão fala pequena fé. Porque verdade eu vos digo, se tiver fé do grão de mostarda, direis a este monte, passa para lá, e o que vai acontecer? Ele passará. E nada vos será. Por favor, meu amado, diga, nada vos será o quê? Impossível. Impossível, irmão. É. Porque o impossível vai se realizar. Tem uma outra história, uma outra situação em que Jesus fala assim, ó, se você tiver fé, você pode dizer a uma árvore, saia daqui e plante lá no mar. É impossível isso, irmão? É impossível uma árvore sair de um lugar do plantio de terra seca para se plantar no mar. Mas Jesus disse, se você crê, isso pode acontecer. O impossível pode ser realizado. Mas o que impede do impossível se realizar em nossa vida? Tem uma coisa chamada incredulidade. E a incredulidade, queridos, nas nossas vidas não é o que a gente muitas vezes acha que é não crer que Jesus vai nos salvar. Como se essa fosse a única incredulidade que existe no coração. Incredulidade é exatamente crer ao contrário. Crer ao contrário. O que é isso, pastor? Crer ao contrário. É Jesus dizer assim, eu farei, e você dizer, não vai fazer. É você crer no contrário. E por incrível que pareça, irmãos, tem gente que crê na ruína, que crê na miséria, que crê, que tem uma fé contrária. Ele já chega dizendo, isso não vai acontecer. Ele já crê que a coisa não vai para frente. Essa pessoa nunca vai mudar. Isso nunca vai acontecer. Porque ela olha e diz, isso é impossível. E eu creio, sim, que é impossível. A ponto, irmãos, de que se fosse pastor Jorge, vou nem dizer Jesus, porque Jesus quem ia fazer hoje em dia, eu diria para você o seguinte, se Jesus hoje em dia, hoje, chegasse para alguns de nós, porque ele não se apresentaria como Jesus. Se hoje Jesus chegasse para você e dissesse assim, você crê? Estou falando de Jesus, viu, irmão? Não falar o pastor Jorge, não. Mas você não sabe que ele é Jesus. Se Jesus dissesse para você, pega um caroço e coloca na lata de um óleo, um caroço de feijão, e coloca na lata de um óleo, e creia, acredite, que dentro dessa lata de óleo, esse feijão vai germinar. E esse feijão vai aparecer. E quando ele aparecer, você terá um pé de feijão diferente. Quantos de nós faríamos isso? Jesus chama os discípulos e fala, se você tiver fé, você diz para uma árvore, arranca, sai daí, e vai se planta e se plante lá no mar. Se ele falasse isso hoje, chegasse para um de nós e dissesse assim, ó, se você tem fé, diga para aquele, que nem uma árvore, né? Ei, tá aqui, ó, ah, obrigado. Nem sei o que não, o que é isso. Saia daí, eu não vou dizer nem no mar, e se plante ali.
acreditaríamos. Isso mostra, queridos, revela o que muitas vezes está no nosso coração. Pastor, por que isso não acontece? Porque o que a gente acredita é o contrário. A gente que acredita que não é possível esta árvore sair daqui e se plantar lá. Nós acreditamos nisso. Nós já temos dentro de nós uma fé contrária a essas coisas. E isso chama-se incredulidade. Incredulidade. Crer já de antemão no contrário. Crentes que um dia acreditou que Deus faz milagres, tem o mesmo coração daquele povo do Egito, sai do Egito, vê as portas se abrindo, vê o mar se abrindo, vê o milagre de água amarga se transformar, vê milagre de codorniza chegar, vê tanta coisa, mas ser chamado povo de dura cerviz, coração duro, povo de incredulidade. Deus quer arrancar isso de nós, irmãos. Nós precisamos acreditar no impossível. No que é possível você já crê. No que é possível você já crê. Deus quer que você vá além disso. Ele deseja aumentar a nossa fé. Os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não expulsamos os demônios? E Jesus diz assim: por causa da incredulidade do coração de vocês. Eu não sei, irmãos, não dá nem para imaginar o que estava acontecendo lá, que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios e que Jesus fala que era incredulidade do coração deles. Mas eu sei de uma coisa, que eu posso ser um crente e ser incrédulo em meu coração quanto ao agir de Deus. Quanto ao agir de Deus. E Deus quer mudar isso em nossas vidas. Deus quer que você seja um crente. E Deus quer que saia do nosso coração toda dúvida e toda incredulidade. Mas isso depende, irmãos, não de Deus. Isso não depende de Deus, só depende de você. Quando Pedro disse: aumenta a minha fé, Senhor. Quantos querem que Deus aumente a sua fé aqui? Diga: eu quero. Se você quer que Deus aumente a sua fé, então comece a desenvolver. Não desenvolver naquela expectativa de esperar ver a coisa acontecer. Como é que eu vou desenvolver a minha fé? Um esforço mental, né? Para que a coisa acontecesse. Eu vou dar para os irmãos 3 exemplos de pessoas que precisaram fazer alguma coisa para que a sua fé fosse ativada. É verdade, irmãos, que a Bíblia fala que teve algum que não foi necessário para que isso acontecesse, porque Jesus já tinha visto e o milagre já estava na vida da pessoa, ela não precisou fazer nada, mas teve algumas que precisavam fazer. De uma mulher que assentou no seu coração, porque ela há 12 anos tinha um problema uma hemorragia. E ela creu, ela acreditava no milagre, mas ela fez algo que ativou a sua fé. Ela saiu do seu lugar e foi e tocou na orla de Jesus. Ela poderia ser curada sem precisar tocar? Poderia. Então esse negócio muitas
Deus quer que a gente desenvolva a nossa fé, dando um passo de fé, mas infelizmente a incredulidade e a dúvida do coração de muitos diz que não é necessário, não precisa. Porque Deus pode fazer um milagre sem você precisar fazer isso. É verdade, irmãos, isso é uma realidade, Deus pode fazer, mas em muitas vezes o que Deus quer é que eu desenvolva, porque não depende dele, depende de mim, e depende de um passo de fé, um passo que eu possa dar em direção para que aquilo aconteça em minha vida. A mulher do fluxo de sangue, Jairo chega para Jesus e diz, não aquele Jairo não, tá? O Jairo da Bíblia, Senhor, faz o quê? Manda, fala, dá uma ordem, dá uma palavra para que o meu servo seja curado. E Jesus fez. E Jesus falou, eu não vi fé igual a esse daqui. Ele disse, dá uma palavra. Aquele homem da lepra, vocês lembram dele? Deixa eu ver se vocês lembram o nome. Da lepra, lá no Velho Testamento. Estava todo leproso. Chegou para o homem de Deus e disse, eu quero ser curado, porque falaram que aqui tinha um profeta que orava a Deus e Deus curava. E o profeta disse para ele, seja curado. Não? Mandou ele fazer o quê? Mergulhar no Jordão 7 vezes. Eu pergunto para os irmãos, Deus poderia curar ele na primeira? Sim. Deus poderia curar ele na segunda? Mas por que 7? Porque Deus queria curar primeiro a lepra no seu interior. A lepra da incredulidade. Ele esperava que o profeta saísse e dissesse uma palavra para ser curada. Isso não aconteceu. Mas Deus precisava ativar a fé no coração dele. E aí ele foi e desce. Foi curado que vez, irmão? Ele mergulhou uma, foi curado? Não. Mergulhou outra, foi curado? Não. Foram quantos? 7. Eu digo para você, se você quer desenvolver a sua fé, pergunte a Deus o que Ele quer ou o que vai precisar fazer para ativar a sua fé e deixe Deus falar para você. E o que Ele falar, faça. Se Ele pedir para você algo, faça. Se Ele desafiar você a um passo de fé, faça. Deus quer fazer milagre nos nossos dias. Mas tem muita gente que quer ver só o milagre acontecer e estão de braços cruzados, sem ativar aquilo que dá prazer no coração de Deus, é a fé. E eu quero desafiar você a ver um milagre acontecer na sua vida.